Registrar. Registrar é, sobretudo, guardar o intangível, conscientemente ou não, para rever no futuro. Os intangíveis são experiências, fatos e intenções, aquilo que vivenciamos, sentimos, porém não tocamos, o impalpável. Para os seres vivos, o registro está associado à palavra memória, muito embora esta refira-se, na maioria das vezes, a um registro interno, invisível, porém essencial à sobrevivência, ao aprendizado e à construção de relações com o ambiente. No entanto, à medida que avançamos na compreensão da biologia, da cognição e da cultura, percebemos que esse ato de registrar, em suas diversas formas, está presente de maneira surpreendente em vários reinos da vida. Mesmo sem cérebro, sem consciência e sem linguagem, plantas desenvolvem estratégias para manter viva alguma forma de memória, seja para adaptação, reconhecimento, aprendizado ou comunicação. Tradicionalmente vistos como seres passivos e inconscientes, a ciência moderna tem revelado que os vegetais possuem formas de memória notáveis, ainda que desprovidas de sistema nervoso. Um exemplo significativo ocorre na vernalização, processo pelo qual algumas plantas lembram que passaram pelo frio do inverno e só então florescem na primavera. Esse registro de um evento climático não se dá por vontade ou percepção, mas por uma modificação epigenética. Marcas químicas no DNA que alteram a ativação de genes, como uma chave que liga ou desliga comportamentos fisiológicos. Outro caso é observado em plantas como a mimosa pudica, que fecha suas folhas ao ser tocada. Quando submetida a toques repetidos e inofensivos, ela deixa de reagir, como se tivesse aprendido que aquele estímulo não representa perigo. E mais surpreendente ainda, essa memória pode durar dias. Ainda que rudimentar, trata-se de uma forma de memória de curto prazo, um registro celular que orienta o comportamento. Em tempos de aquecimento global e degradação ambiental, essas formas vegetais de registrar adversidades climáticas ganham importância, pois podem orientar respostas adaptativas a eventos extremos. Nos animais, a memória ganha complexidade. Desde insetos até mamíferos superiores, diferentes espécies são capazes de registrar informações, revivê-las e usá-las para decisões futuras. No reino animal, a memória pode ser classificada em várias categorias: espacial, emocional, social, associativa e procedural. Um exemplo clássico é o dos esquilos, que armazenam nozes e sementes em diversos locais e conseguem lembrar onde enterraram seus alimentos mesmo após semanas. Elefantes são conhecidos por lembrar de rotas migratórias, fontes de água e indivíduos por muitos anos, demonstrando memória social e episódica. Corvos reconhecem rostos humanos, planejam ações futuras e resolvem problemas com ferramentas, o que aponta para um tipo de memória que se aproxima da inteligência. Já os polvos, apesar de invertebrados, possuem excelente memória de curto prazo e conseguem aprender com experiências. Esses registros internos nos animais, embora variem em complexidade, são cruciais para a sobrevivência, pois permitem prever perigos, reencontrar recursos e desenvolver estratégias sociais. Quando falamos de memória externa, entramos num território mais restrito. Poucos animais demonstram comportamentos que se aproximam dessa capacidade. As formigas, por exemplo, utilizam trilhas de feromônio para marcar caminhos até fontes de alimento. Esses rastros funcionam como registros químicos externos, acessados por toda a colônia. Alguns pássaros, como o pica-pau de cabeça vermelha, armazenam alimentos em locais fixos, o que pode ser visto como uma forma de mapeamento do território. Castores constroem represas complexas que envolvem aprendizado e transmissão entre gerações. No entanto, esses registros são funcionais e não simbólicos, não expressam ideias, sentimentos ou abstrações. Já nos humanos, a memória externa atinge outro patamar. Ela se torna linguística, simbólica e cumulativa. Isso significa que podemos guardar ideias, histórias e conhecimentos fora do corpo, em suportes materiais, e, mais importante ainda, transmitir esses registros entre gerações. Essa é a base da cultura. A fisiologia da memória no cérebro humano permite essa proeza.
A memória é formada por circuitos neuronais altamente plásticos, ou seja, capazes de se modificar. Quando temos uma experiência significativa, grupos de neurônios se conectam e fortalecem suas sinapses. O hipocampo, uma estrutura profunda do cérebro, é essencial para a formação de novas memórias de longo prazo, especialmente as episódicas. Já o córtex cerebral armazena informações mais duradouras, como conhecimento factual e habilidades motoras. A memória de trabalho, que usamos para resolver problemas e planejar ações, é gerenciada pelo córtex pré-frontal. Além disso, a memória humana é moldada pelas emoções. Eventos com carga emocional intensa têm maior chance de serem gravados com nitidez. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar ao longo da vida, permite não apenas a formação de novas memórias, mas também o seu aprimoramento, esquecimento ou modificação. É a base biológica do aprendizado contínuo e da criatividade. Com essa base fisiológica altamente sofisticada, os humanos desenvolveram, ao longo dos milênios, uma miríade de formas de registro externo. A pintura rupestre, as tabuletas de argila, os hieróglifos egípcios e os manuscritos medievais são exemplos antigos de como a humanidade começou a armazenar o intangível: emoções, crenças, saberes, fora da mente. A invenção da escrita, por volta de 3200 a.C., revolucionou esse processo. Com ela, foi possível organizar leis, relatar eventos históricos, preservar mitologias, sistematizar o conhecimento e expandir a memória coletiva de forma sem precedentes. Já no mundo moderno, a informática levou essa capacidade a uma escala formidável. Armazenamos textos, imagens, vídeos, códigos e bancos de dados em nuvens digitais, acessíveis globalmente. Cada ser humano é hoje capaz de acessar um volume de informações inimaginável há poucas gerações. Mas, paradoxalmente, essa abundância pode diluir a memória individual e gerar dependência dos suportes externos. Dessa forma, registrar, em qualquer ser vivo, é um modo de resistir ao esquecimento. Nos vegetais, ele ocorre como resposta adaptativa ao ambiente. Nos animais, como forma de sobrevivência e aprendizado. E nos humanos, como expressão cultural, consciência histórica e projeção de futuro. A memória humana é simultaneamente interna e externa, emocional e racional, individual e coletiva. Nosso avanço como espécie dependeu, e ainda depende, da capacidade de guardar o intangível, de transformá-lo em símbolo, linguagem e tecnologia. Hoje, mais do que nunca, repensar o que registramos e como registramos pode ser essencial para preservar não só o conhecimento, mas também a experiência humana em sua plenitude. Afinal, quem não guarda a sua memória corre o risco de repetir os próprios erros, ou de não saber mais quem é.